o dia do Senhor. Eu vou começar, como sempre, no Apocalipse. E aqui temos Apocalipse 7, verso 1, que diz assim: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Que texto, hein? E o verso 2 fala assim: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Tremendaço. Que texto lindo. Esse texto é muito interessante porque ele mostra um quadro apocalíptico bem assim contundente. O verso 1 fala que tem 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os ventos. Vamos lá. Os 4 anjos são uma expressão apocalíptica para mostrar o cuidado e a proteção de Deus. Nos 4 cantos da terra significa os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Segurando os ventos. Ventos quer dizer guerras, destruições, quer dizer problemas e conflitos. Quando os anjos estão nos 4 cantos da terra, segurando os ventos, significa que Deus está no controle, que Deus está no comando, que Deus é quem dirige os destinos do país, do mundo e do universo inteiro. Por isso que os anjos aparecem segurando os ventos. Isso nos dá garantia de que o nosso Deus está no controle, está no comando, e que não cai uma folha da árvore sem que Deus permita, e que eu e você não podemos dar nenhum passo se Deus não permitir. Segurar os ventos é uma mensagem de que nós podemos confiar nele, podemos estar tranquilos, porque Deus está no volante, na direção, no comando. Amém? Louvado seja Deus. E tem mais. Os anjos nos 4 cantos da terra, nos 4 pontos cardeais, representam o seguinte: eles estão em pé, não estão deitados nem sentados. Isso quer dizer que o fato de estar em pé nos 4 cantos da terra significa urgência, significa rapidez, significa que Deus tem pressa, significa solenidade, significa que o momento que estamos vivendo é um momento importantíssimo no contexto da profecia e da escatologia bíblica. Por isso que os anjos aparecem em pé. Os dias em que vivemos são dias solenes e nós também temos que estar em pé. Esse estar em pé para nós é simbólico para nós. Estar em pé significa em pé espiritualmente, em pé significa firme na fé, lendo a Bíblia, orando, em comunhão, pregando o Evangelho, sendo fiel, sendo obediente aos princípios. Isso é estar em pé, entendeu? Agora os anjos, quando aparecem em pé, estão passando esta mensagem de que Deus tem pressa e de que Deus quer voltar rapidamente para nos buscar. Por isso os anjos aparecem em pé. O que chama a atenção é que aparece um outro anjo, e esse outro anjo vem do nascente do sol, e ele grita para os 4 e diz assim: atenção vocês 4 que estão segurando os ventos, por favor, não soltem ainda, segurem um pouquinho mais os ventos, porque eu preciso selar na fronte os servos do nosso Deus. Eu preciso colocar o selo de Deus na fronte dos servos de Deus. O que chama a atenção é que esse outro anjo que aparece no verso 2, do nascente do sol, ele clama, ele grita para os 4. E esse anjo diz assim: eu tenho o selo de Deus. Esse outro anjo aparece trazendo o selo de Deus justamente para colocar na fronte, na testa das pessoas sinceras, dos servos de Deus. Isso é muito significativo, você não acha? Deus continua gritando para você ouvir. Porque Deus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. E Deus continua gritando aos seus ouvidos, gritando ao seu coração. Quando eu falo gritando, é uma expressão de que Deus está falando com você de algo urgente, de algo importante, de algo vital, que você não pode ignorar, que você não pode rejeitar o que Deus está propondo para você. Não é gritar no sentido audível, é gritar no sentido espiritual, é tentar chamar sua atenção. Deus tem tentado chamar sua atenção para a importância da Bíblia, da oração, da obediência, do preparo, da comunhão, da fidelidade a Ele. E nesse caso aqui, especificamente, Deus está dizendo assim: olha, eu estou segurando os ventos para que você tenha mais tempo
para ser selado, para conhecer o selo de Deus, para conhecer a verdade sobre a minha palavra. Segurar os ventos é um ato de misericórdia. Deus segura os ventos e diz assim, eu estou segurando os ventos para você, mas enquanto eu seguro os ventos, leia mais a Bíblia. Enquanto eu seguro os ventos, ore mais. Enquanto eu seguro os ventos, frequente a minha igreja. Enquanto eu seguro os ventos, se batize. Enquanto eu seguro os ventos, abandone o cigarro. Enquanto eu seguro os ventos, para de beber, para de usar drogas. Enquanto eu seguro os ventos, para de adulterar, para de trair sua esposa ou seu marido. Enquanto eu seguro os ventos, você procura se consagrar, procura se entregar totalmente nas minhas mãos. É por isso que Deus está segurando os ventos. Amém? É um ato de graça e de misericórdia para você e para mim. Então aproveitemos esta oportunidade em que Deus está segurando os ventos para que a gente possa se entregar, para que a gente possa servi-lo, para que a gente possa andar nos passos dele de maneira sincera e verdadeira. Aí o texto fala que o anjo tinha o selo de Deus. A pergunta é, qual é o selo de Deus? Onde está o selo de Deus? E agora vamos para Isaías 8,16. O texto bom esse daqui, o texto poderoso. Isaías 8,16 diz assim, fala assim. O texto é bem claro. Resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Entendeu, Mônica? Deus está falando assim, resguarda o testemunho e sela a lei. Selar a lei. Deus está dizendo assim, o meu selo está na lei. Deus tem um selo e o selo está na lei. Que lei? Os 10 mandamentos. Quais mandamentos? Do catecismo ou da Bíblia? Da Bíblia. Quais mandamentos? Êxodo 20. Apocalipse fala que enquanto os anjos seguram os ventos, aparece um outro anjo clamando, gritando e dizendo assim, não solte os ventos ainda, eu tenho que selar os meus servos. Esse selar é colocar o selo. E o selo aqui, conforme diz o profeta Isaías, está na lei. Na lei, nos 10 mandamentos. Atenção você que é um pregador evangélico, um pregador pentecostal, que já andou pregando por aí que a lei foi abolida, que já andou pregando por aí que Jesus aboliu a lei. Eu sei que você andou falando isso por aí, não é verdade? Então presta atenção no que eu vou te falar agora. Isaías 8,16 fala que o selo de Deus está na lei. Então a lei, meu amigo, não foi abolida. E você deveria mudar o seu discurso, deveria mudar a sua pregação, porque a lei de Deus não foi abolida, jamais será abolida, e o selo de Deus está na lei. Esse selo que o Apocalipse diz que o anjo queria colocar na testa dos servos de Deus, ele quer selar você, meu amigo, ele quer selar a senhora, minha amiga, ele quer que você receba o selo dele. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque no Apocalipse tem 2 selos, o selo de Deus e o selo da besta. Eu quero o selo de Deus, e você? Não quer? Então, se você quer o selo de Deus, primeiro passo é você entender que os 10 mandamentos devem ser obedecidos e que dentro deles está o selo de Deus. Agora, se você fala por aí que a lei foi abolida, então o selo também foi. E se não tem selo, e aí? Aí só sobra para você a marca da besta. É isso que você quer? Você quer o selo da besta, a marca da besta? Eu não quero não, está amarrado em nome de Jesus. Eu e você queremos o selo de Deus, sim ou não? Por isso que Isaías fala claramente, Isaías é claro, resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Um selo bíblico tem que ter 3 características. Para que um selo seja selo, tem que ter o nome, o cargo e o território que o dono do selo domina. Então o dono do selo tem que ter, para ser um selo, tem que ter o nome dele, o cargo dele e o território dele. Em Esther, no livro de Esther, capítulo 3, verso 12, fala sobre esse selo. Antigamente, no tempo dos reis, os reis usavam um anel grosso na mão, e aí ele mandava escrever uma carta, o seu auxiliar escrevia uma carta, e com aquele anel grosso, ele carimbava a carta, era um selo. Naquele carimbo, naquele selo do seu anel, estava o nome do rei, o cargo do rei e o território que ele reinava, que ele administrava. A partir daí, então surge essa ideia do selo. O selo de Deus também tem que ter o nome de Deus, o cargo de Deus e o território de Deus. Se não tiver, não é selo. Entendeu? Não é. Quando você vai para os 10 mandamentos, você descobre que só tem um mandamento dos 10 que tem as 3 características. Entendeu? Só tem um. E sabe qual é? O 4º mandamento, que fala do sábado. Eu estou com a Bíblia aberta agora em Êxodo 20, de 8 a 11. Já leu? Se você não leu, vou ler agora. E se você já leu, vamos ler de novo. Êxodo 20, de 8 a 11 é o 4º mandamento.
fala assim, lembra-te do dia de sábado. Aqui fala sábado. Na tua fala sábado ou fala domingo? Ou fala sexta-feira? Fala para mim, mais alto. Claro, é sábado, né? Pode ser qualquer Bíblia. Pode ser uma Bíblia pequena, uma grande, pode ser eletrônica, qualquer Bíblia. Vamos de novo. Êxodo 20, verso 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém? Amém. Palavra de Deus, 4º mandamento, escrito pelo dedo de Deus no Monte Sinai, em tábuas de pedra. Então você viu o 4º mandamento. Este mandamento aqui é o único dos 10 que tem as 3 características de um selo. Tem o nome de Deus, tem o cargo de Deus e o território de Deus. Porque ele fala assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Verso 10. Mas o 7º dia é o sábado de Iavé, teu Deus, do Senhor teu Deus. Aí está o nome de Deus. Iavé, YHWH, que é aquele tetagrama da língua hebraica, que é o nome de Deus originalmente e que nas traduções saiu Iavé, Javé, Jeová e outros derivados, outros nomes mais relacionados a Deus. Mas o nome de Deus originalmente é YHWH, ou seja, a tradução mais perfeita e mais próxima é Yahweh, ou no português, Iavé. Portanto, meu amigo, aqui no 4º mandamento aparece o nome de Deus e depois o cargo de Deus. Sabe qual é o cargo de Deus? Criador. Porque fala assim, 6 dias trabalharás e faz toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aí no verso 11 fala assim, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar, ele fez, criou. O cargo dele é criador. O 4º mandamento mostra Deus como criador. E também mostra o território que Deus é Deus, que ele domina. Sabe qual é? Aí fala criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há. O território de Deus é o universo inteiro. Ele é Deus dos céus e da terra, ele é Deus de todo o universo. Portanto, o 4º mandamento apresenta o nome de Deus, o cargo dele, criador, e o território que ele domina, que é os céus e a terra, todo o universo. Agora eu tenho uma coisa muito séria para falar para você. Uma coisa muito séria. Sabe qual o único mandamento dos 10 que as pessoas dizem por aí que foi abolido? Exatamente esse, o 4º mandamento, o sábado. E o sábado, o 4º mandamento, é o único mandamento que apresenta o nome de Deus, que mostra que ele é o Criador e que ele é o Senhor dos céus e da terra. Justamente esse mandamento estão dizendo que foi abolido. Se você tirar esse 4º mandamento, você não prova que Deus é o Criador dos céus e da terra dentro da lei. E se dentro da lei você não prova que Deus é o Criador dos céus e da terra, você é obrigado a defender o evolucionismo. Porque se não tem Criador dos céus e da terra, se você tirar esse mandamento, que é o único mandamento dos 10, que mostra que Deus é o Criador dos céus e da terra, se você tirar esse mandamento, meu amigo, você não consegue provar que Deus é o Criador. E se você não prova que Deus é o Criador, você é obrigado a crer na evolução. E aí, você é evolucionista? Ou você é criacionista? Ou você é bíblico? Ou você é cristão? Ou você é servo de Deus? Entende o que eu estou te dizendo? O diabo inventou essa história de que o sábado foi abolido, porque o diabo sabe que o sábado é o selo de Deus, o sábado é o dia do Senhor, e por isso ele inventou essa história de que Jesus aboliu os mandamentos. Aboliu nada. Sabe o que Jesus aboliu? Sabe o que Jesus aboliu? Aboliu as obras do diabo e não as obras de Deus. As de Deus permanecem para sempre. Diga amém, varão. Diga amém, meu amigo. Entendeu ou não? É isso. Então o 4º mandamento fala do sábado, é o dia do Senhor, o sábado, o 7º dia, é o dia do Senhor. Esse mandamento tem as 3 características de um selo, portanto o sábado é o selo de Deus, é a marca de Deus, é o sinal de Deus. Quer que eu te prove mais uma vez? Agora eu vou fazer a prova dos 9. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. O texto esclarecedor, esse aqui é demais. Ezequiel 20, verso 20. Diz assim, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Percebeu? O sábado é o 7º dia, é o dia do Senhor, é o selo, é o sinal, é a marca entre Deus
e o seu povo. Certo? Pergunto, você é povo de Deus ou não é? Se você é, me mostra o sinal. Qual que é o sinal que você é o povo de Deus? O sinal é o sábado. Cadê o selo? É o sábado. Cadê a marca? É o sábado. Entendeu? O selo de Deus não é outra coisa, é o sábado. Então, você é cristão? Você é de Deus? Você é filho de Deus? Você é uma filha de Deus? Cadê o sinal? Cadê o selo? Cadê a marca? Recebe, meu amigo, e começa agora a guardar o sábado, imediatamente. Porque se você aceitar a verdade sobre o sábado, você começa a ser selado, como diz Apocalipse 7. E aí? Estamos juntos? De acordo? Parabéns. Deus seja louvado. Diante dessa grande verdade, você já entendeu que o dia do Senhor é o sábado, que é o selo, que é a marca e tal. Ah, tem um detalhe. Vem cá. Chega mais perto um pouquinho. Tem um detalhe. Uma vez uma pessoa me disse, sabe o quê? Que o sábado foi abolido porque Jesus curava as pessoas dia de sábado. Coitado dessa pessoa. Não entendeu nada. Sabe por quê? Sabe por que Jesus curava no sábado? Porque o sábado é dia de cura. É dia de descanso. É dia de bênção. Sábado é dia de cura. Quer ser curado? Você quer ser curado? Guarda o sábado. Comece a guardar o sábado. Jesus vai curar você também. Toda vez que Jesus curava alguém no sábado, ele curava porque o sábado é dia de descanso. Curava fisicamente, dava o descanso para a pessoa, dava a paz, dava o perdão e dava a salvação. Quer ser curado? Guarde o sábado. Comece a guardar o sábado. Você vai ser curado, vai ser transformado, porque guardar o sábado transforma a vida da gente. Amém? Vem cá. Vamos sentar aqui na minha cadeirinha para a gente fazer aqui as considerações finais e aquela oração em nosso favor. Aproxime-se. Chegue mais perto, por favor. Obrigado. É o seguinte, meu amigo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus ama você. Ele quer selar você. Ele quer marcar você. Ele quer colocar o sinal dele na sua vida. Aceita, obedeça e você vai ser feliz. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado porque essa pessoa aceitou receber o teu selo, o teu sinal e a tua marca. Eu, como pastor, entrego essa pessoa nas tuas mãos. Cuida dela e que a partir de hoje ela comece a guardar o sábado do pôr do sol ao pôr do sol, como diz a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.